Fala pessoal, estamos aqui na nossa aula 4, parte 2. Vamos falar hoje sobre a teoria estruturalista. Então, a teoria estruturalista, ela surge também como uma reação aos modelos de organizar a sociedade. E quando a gente fala de gestão, nós estamos falando de modelo de organização. Então a gente entende que vivemos uma sociedade de organizações, que o ser humano é um ser organizacional, além de ser social, ele também é organizacional, e que a nossa sociedade ela é estruturada por intermédio de várias outras organizações. Então, basicamente, o estruturalismo ele surgiu com essa preocupação exclusiva com as estruturas, principalmente em detrimento aos prejuízos da função ou de outros modos de compreender a realidade. Função, quando eu digo função organizacional, tá? Então o estruturalismo ele se traduz como se fosse um método, tá? Então ele é um método de analisar, de comparar, de estudar elementos ou fenômenos que têm relação com a sociedade, tá? Sempre salientando aqui as relações da sociedade. Basicamente, o conceito de estrutura significa, de fato, análise interna de uma totalidade de seus elementos constitutivos. Então, estrutura quer dizer que tem elementos e quer dizer que esses elementos constituem ela, tá? Então, uma sociedade estruturalista é justamente isso. É saber que existem homens, mulheres, e é por isso que é criticado o estruturalismo, tá? Então, muitos criticam, principalmente sociologia, critica bastante o estruturalismo por causa desse jeito truncado de ver as coisas do ponto de vista funcional, tá? Então, o papel do homem, o papel da mulher, o papel da família, o papel das igrejas, o papel das empresas, o papel do governo, o papel da polícia, o papel de cada organização e de cada elemento que compõe cada uma dessas organizações. Pessoas, processos, burocracias, que a gente estudou na aula anterior, nesse sentido, tá? Eu acho que o ponto alto que a gente deve levar em consideração aqui é que, de fato, o estruturalismo só existe porque nós entendemos o ser humano como um homem, entre aspas, homem quando eu falo é todo mundo, tá? Uma humanidade organizacional. Então a gente sempre compara com as teorias da administração anteriores, né? Então, enquanto a teoria clássica, né, através da administração científica falava que o homem era econômicos, né? O homem ele era movido pelo dinheiro, então você tem que premiar a produtividade dele. Quanto mais ele produz, mais salários tem que pagar. Né? Enquanto depois a outra teoria, a teoria das relações humanas, traz pra gente aqui o conceito de que o homem é social, que ele precisa das interações sociais, ou seja, fazer amizades e ter interações com essas amizades. A teoria estruturalista fala assim, não, o homem é organizacional, o homem ele só é, o homem, né, a sociedade só fica satisfeita quando ela sabe a sua função. Qual que é a função social do homem, função social da mulher, função social do trans, função social... É claro, eu estou falando do ponto de vista aqui da teoria estruturalista, tá? É um assunto que já até amadureceu bastante sobre isso. Então, a gente leva em consideração que a teoria estruturalista ela sempre vai se concentrar no estudo das organizações, tá? A sua estrutura interna, a interação com a sua área externa, as unidades sociais que existem dentro dela. A gente leva em consideração, dentro desse conceito de estrutura organizacional ou estrutura das organizações, a gente tem que lembrar que existem corporações, que tem empresas, exércitos, escolas, hospitais, igrejas. O que não entra nisso daqui? E prisões, né? O que não entra aqui? Por exemplo, tribos não entram aqui, porque nós estamos falando de uma sociedade tradicional. Não entra aqui também classe social, rico, pobre, não vai entrar, tá? Não vai entrar também grupos étnicos, como por exemplo negros, pardos, brancos, amarelos, e por aí vai, tá? Não entra. No fim das contas, a gente considera, né, uma sociedade estrutural, ela é caracterizada pelo conjunto de relações sociais estáveis que existe deliberadamente e criada dentro dessa sociedade, tá? Então, basicamente, é complexo entender. Para entender melhor, a gente tem que ler, por exemplo, Foucault, a gente tem que ler Sartre, a gente tem que ler uma galera que é muito ruim de ler, vou ser sincero com vocês. Foucault, puta que pariu, eu li no meu mestrado, tô lendo agora no doutorado, realmente é ruim de entender,
Bourdieu também é ruim de entender. Todos eles são críticos a estruturalismo. Então eles falam muito sobre estruturalismo. Então, mas o Max Weber, por exemplo, é um sociólogo estruturalista, né? Então dá para entender também um pouquinho, entendendo. Ao entender o que esses caras falavam, dá para entender o conceito com maior propriedade. A forma como o estruturalismo olha as organizações que é o ponto alto. Então, assim, como que os estruturalistas olham as organizações? Eles vão olhar se a organização ela é formal ou informal. Ou seja, a formal ela está ligada à legislação. Então, uma empresa tem CNPJ, é a lei que dá esse CNPJ para a empresa. Agora, a organização informal, o estruturalismo também vai estudar, porque não precisou da lei para ela existir, né? Então, por exemplo, aquele grupo de churrasco, toda primeira sexta-feira do mês, aquele grupo se reúne desde a época das faculdades. Pronto, isso aí é uma organização informal. Aí esse grupo, de repente, começa a juntar dinheiro, juntar cesta básica para fazer doação em época de Natal. Pronto, é uma organização, tem um objetivo em comum, cada um faz uma coisa diferente, são todos amigos e amigas desde a época da faculdade, se reúnem uma vez por mês para fazer churrasco, mas tem um objetivo em comum, fazer caridade. Nós estamos falando de uma organização totalmente informal. E os estruturalistas estudam isso daí também. Então, no fim das contas, nós estamos falando de uma abordagem múltipla, tá? Da teoria estruturalista. Ela vai olhar todas as formas de organização, todas as formas de recompensa que essa organização tem. Recompensa social, por exemplo, é um prêmio, uma premiação, um elogio. E recompensa material é dinheiro, viagens, é algo que tem valor econômico. Eles vão olhar também os diferentes enfoques da organização com fins lucrativos, sem fins lucrativos, tá? Eles vão olhar também os níveis da organização, porque cada pessoa vai estar num nível diferente dessa organização. Vai olhar também a diversidade dessa organização, diversidade no sentido de alfabetização ou não, no sentido de brancos ou não, brancos, negros, indígenas, tá? Vai olhar todo esse escopo, no sentido de heterogeneidade ou de homogeneidade dessas pessoas. Então, os héteros e os homos e todas as outras designações que existem para ela. Então, no fim das contas, é um assunto bem cabeludo assim, de se estudar mesmo, tá? Até foge um pouquinho da área da tecnologia, mas é importante vocês saberem por que hoje as decisões são tomadas do jeito que nós tomamos, tá? Nós olhamos dentro da teoria estruturalista a organização como um modelo racional, tá? E natural de organização. Então, qual que é o modelo natural? O modelo natural é a teoria estruturalista, tá? Então, a estruturalista, ela olha os dois modelos, melhor dizendo para vocês. Por que ela olha os dois modelos? Porque ela olha o jeito racional e o jeito natural. O jeito natural é o jeito que a sociedade se criou sozinha, tá? O jeito racional é o jeito que as pessoas resolveram manipular a forma de se organizar as coisas. Então, por exemplo, o modelo racional é o modelo do Taylor, o modelo do Fayol, o modelo do Weber, que é a burocracia. Já o modelo natural, nós estamos falando, por exemplo, das teorias modernas de administração. A estruturalista é uma delas, né? A de sistemas é outra delas, a de contingência é outra delas, tá? A comportamental é outra delas também. Porque são duas lógicas diferentes de você ver uma empresa. No modelo racional, você vê a empresa num sistema fechado, como se não existisse governo que pudesse interferir nas ações da empresa, como se não houvesse clima, tempo, que também não pudesse interferir no que acontece dentro das empresas. Então, são diferentes as lógicas entre uma e outra, tá? E elas têm características também muito pontuais. Então, o modelo natural olha o sistema e sua interdependência, sempre. Tá? Sempre vai olhar a interdependência. Então, quando a gente fala assim, pensamento sistêmico, visão sistêmica, é tentar olhar qual que é a correlação dessa xícara com tudo o resto aqui. Qual que é a relação dessa xícara com tudo o resto? Primeira relação, a relação de sede, a relação de vontade de tomar café, o próprio café, entende? Então a gente analisa desse ponto de vista, tá? Como sistema aberto. Não é só a necessidade fisiológica de tomar café, do estímulo da cafeína e tudo mais, mas é o ato de ter que fazer, ter que produzir esse café, de ter que passar, ter que pôr água para ferver,
ter que pôr o pó no coador, ter que passar água, ter que trazer, colocar dentro da garrafa, pegar a xícara, colocar um pouco do café na xícara, que eu vou fazer isso agora. Então, eu sei que eu estou dando um exemplo mais do cotidiano aqui, mas se você não entender que todas essas teorias que a gente está estudando, ela está impregnada no nosso dia a dia, em todas as decisões, fica muito difícil você desenvolver um bom trabalho, tá? E é justamente aqui que a gente tenta entender que esses modelos, tanto racionais quanto natural de organização, eles são interdependentes e interligados, tá? Não existe nenhum nem o outro exclusivamente, não existe. Tá? Todos nós empregamos os dois modelos. Uma empresa ela surge de um jeito natural, mas à medida que a gente vai desenvolvendo ela, precisamos de racionalizar as coisas que a gente precisa fazer dentro da empresa. Tá? E aí que entra também os níveis de gestão. A teoria estruturalista resgata o que o Fayol falava e o que o Peter Drucker lá na neoclássica falava. Que a organização ela precisa ter níveis para a gente poder organizar ela melhor. Então, uma empresa ela tem níveis institucionais, níveis intermediários e níveis operacionais. O nível institucional, onde toma-se as decisões, onde estabelecem as estratégias, e é ocupado pelos diretores. O nível intermediário é o nível de gerência ou um nível tático, tá? Tático, onde você elabora planos, e plano e planejamento são coisas diferentes, tá? O plano é justamente a lista de ações que você tem que fazer. O planejamento é o ato como um todo, inclusive o plano faz parte do planejamento, tá? E quem é responsável por isso é a gerência, a média administração. Temos o nível operacional, e o nível operacional é o nível de execução, tá? No plano, é responsável pela operação, pelo fazejamento, né? Pela execução. Fazejamento é uma palavra bem cabulosa, mas é onde você faz as tarefas. Eu ainda vou comprar uma canetinha, pessoal. Vai ficar legal quando eu tiver a canetinha. Né? E são ocupados no nível de administração de gestão pelos supervisores. E abaixo deles, executores, tá? Aqui nós temos analistas. Fica até abaixo da pirâmide, né? Nesse modelo. Analistas, agentes, auxiliares, assistentes, estagiários e aprendizes. Então fica abaixo dos supervisores. Então, quando a gente entende os níveis e qual que é a relação com os modelos de organização, fica muito mais fácil agora entender onde que a gente emprega, como que essa organização ela se forma de maneira estrutural, já que a gente está falando do estruturalismo. Lembra do Weber? Vamos resgatar o Weber aqui, mas não através do Weber, através de outro rapaz, um carinha chamado Etzioni. O Etzioni ele diz o seguinte, que existem 3 tipos de organizações, muito parecido com o Weber, tá? Ele diz que existe a coercitiva, a normativa e a utilitária, muito parecido com o Weber. A coercitiva usa o poder coercitivo, poder de coação, na verdade é a punição, tá? Nós estamos falando de punição. E quais são esses tipos de organizações? Quais são as organizações que usam esse poder coercitivo? São prisões penitenciárias, Receita Federal, muitas vezes conselhos de classe, exercem um poder de polícia, tá? Polícia, de fiscalização. Existem as organizações normativas, por lei, né, claro, que a ideia dela é controlar as pessoas através da ética, da moral. Aqui nós temos vários tipos, tá? Universidade é um deles, hospitais e igrejas. Mas como que hospitais e igrejas e universidades estão interligadas? Primeiro, porque é a lei que institui elas. Professor, mas a lei institui as igrejas? Não necessariamente. Mas a moral institui a igreja. Porque a igreja não é instituída hoje, tá? Ela é instituída desde o começo da humanidade. Todo tipo de igreja que você imagina, não só católica, mas todas as grandes religiões, tá? Elas são criadas pelas convicções, pela fé e pela ideologia, pela fé, né, e a crença num ser superior.
E eu não estou falando aqui do ponto de vista crítico, tá? Na verdade, eu estou falando aqui que do ponto de vista racional para a gente entender que tipo de organização é essa. Ela é normativa. A igreja, ela prega uma moralidade para você. Ela fala o que você pode, o que você não pode fazer. Os hospitais, até certo modo, também falam o que você pode, o que você não pode fazer. Você não pode, depois que você deu entrada de internamento, simplesmente falar assim, tô me dando alta, vou sair daqui. Você não pode fazer isso, tá? E o mesmo vale para as universidades. Então, o foco das universidades é trazer a ciência, as convicções, mas carregado de muitas crenças, ideologias, entre outras coisas, tá? E existem também as organizações utilitárias, que a ideia, tá? Qual que é o tipo de poder das organizações utilitárias? É o próprio dinheiro, o poder dela, o próprio dinheiro, tá? Deixa eu fazer esse símbolo aqui que é melhor. O próprio dinheiro. Então você centraliza o poder através de incentivo econômico, você leva em consideração que as pessoas buscam vantagens e elas são, de acordo com o Etzioni, as empresas de modo geral, tá? Existe também a tipologia aqui de Blow e de Scott, mas isso daqui não vou cobrar na prova, fiquem tranquilos, tá? De acordo com a teoria estruturalista, as organizações elas possuem alguns objetivos. Então, primeiro, o objetivo da organização é criar futuro. Tá? Criar futuro porque as pessoas dependem da organização nesse futuro. Eu estou falando de empresas e de países, tá? Não importa que organização a gente está falando. Elas precisam também ter uma fonte legítima que justifica as ações. Então, uma empresa ela vai ter o CNPJ, o governo vai ter a própria Constituição que legitima tudo isso. Ela também deve servir como padrão para avaliar o desempenho. Então, os salários das empresas, a produtividade das empresas. No caso das empresas, a gente consegue avaliar desempenho através dos dados internos que ela gera. Mas um governo também consegue. A gente consegue através de PIB, de inflação. Então, a própria economia ela se usa muito das abordagens estruturalistas para fazer uma gestão do Estado, tá? E aí a gente leva em consideração outra coisa muito importante, que as organizações, de acordo com os estruturalistas, seguem dois tipos de modelos diferentes. As organizações elas têm um modelo de sobrevivência, ou seja, elas são criadas e têm que sobreviver, ou elas são criadas e devem entregar algum tipo de benefício, algum tipo de valor através da eficiência, tá? Então eles separam dessas duas formas. Os estruturalistas também trazem para a gente uma forma diferente de olhar o ambiente da organização. Então, a gente entende, primeiro ponto, que as organizações são interdependentes com a sociedade, todas as organizações, empresárias e não empresárias, e que elas compõem um conjunto organizacional. Então, no mesmo ambiente, dividem esse espaço os governos, as empresas e as famílias, tá? Então, elas fazem parte do mesmo conjunto organizacional. E aí, segundo a abordagem estruturalista, no ponto de vista das empresas, então a gente olha esse quadro aqui focando as empresas. Ficou muito ruim essa palavra, mas tá valendo. Vocês entenderam o que eu tentei escrever aqui em empresas. Mas as estratégias das empresas para a abordagem estruturalista levam em consideração que um ambiente é muito competitivo, que o tempo todo você tem que estar negociando alguma coisa e fazendo ajustes, e que muitas vezes ou você precisa cooptar alguém, cooptar no sentido de eu preciso convencer alguém a jogar do meu lado, ou eu preciso estar do lado de alguém que já ganha o mercado, tá? E pode acontecer de existir uma coalizão também. Coalizão no sentido, coalizão é diferente de colisão. Colisão e coalizão. A colisão é o confronto, é a batida, e a coalizão é quando se unem forças justamente para tentar vencer determinados obstáculos. Aqui em Apucarana existe a associação comercial, existe o núcleo de TIC, existem vários outros exemplos que podem ilustrar isso para a gente, tá? Ainda falando sobre a estratégia organizacional, a gente leva em consideração que a estratégia é de fato uma forma que a empresa se organiza para lidar com o seu ambiente. Esse ambiente geralmente é competitivo, tá? É competitivo. E cada organização deve desenvolver uma estratégia diferente.
é competitivo e eu preciso atingir determinados objetivos. E também eu levo em consideração que cada organização tem uma estratégia distinta. Existem estratégias de colaboração, a gente volta aqui no slide anterior, tá? E existem estratégias de competição. Tá? Aqui a gente está falando de estratégias de competição, ou seja, o mesmo quadro que está aqui, ok? O que acontece muitas vezes? Ao desenrolar essas estratégias, a organização ela passa por alguns desafios. Talvez um dos maiores desafios é organizar as pessoas nesse ambiente. E aí é justamente nesse ponto que surgem os conflitos organizacionais. O primeiro conflito que surge é justamente entre a autoridade de alguém que é especialista, ou seja, que tem conhecimento, e a autoridade de alguém que está acima dele e não é especialista. Esse é um problema enorme dentro da abordagem estruturalista. E não é só da abordagem estruturalista, não. A gente vê isso acontecer no dia a dia das empresas normais. Muitas vezes você vê uma pessoa sendo o seu chefe e você sabe muito mais que essa pessoa. Pode acontecer, tá? Pode acontecer. O que acontece? Geralmente, isso acontece quando as organizações elas são muito especializadas em determinados serviços. E o líder não é especializado, mas a tarefa ela requer muita especialização. Então, primeiro o conflito que acontece é entre a autoridade do especialista e a autoridade da hierarquia. Isso acontece também em empresas familiares. Imagina que você entra numa empresa, você trabalha 5 anos nessa empresa, fica esperando a promoção e da noite para o dia o filho ou a filha do dono ou da dona começa a trabalhar nessa empresa sendo seu chefe. E você tem que ensinar tudinho que você sabe para essa pessoa. No modelo estruturalista, quer dizer, no modelo burocrata que a gente viu na aula passada, a ideia é criar regras justamente para evitar esse tipo de desconforto. Então, não importa se é filho ou filha dos donos. O importante é essa pessoa entrar como auxiliar, aprender do zero, não ser tratado como chefe. Tá? É legal que Magazine Luiza tem uma história muito legal para contar sobre isso. Magazine Luiza hoje é dirigido pelo Trajano, filho da dona Luiza Helena Trajano. E ele começou a trabalhar no Magazine Luiza como vendedor de loja. Tá? A história dele é interessante, vale a pena. Hoje ele manda chuva, ele é filho da dona. Mas para ele chegar lá ele teve que passar por um processo de aprendizagem. Eu acho muito legal esse modelo. Outro tipo de conflito que pode acontecer, os determinados dilemas dentro da organização. E dilema é quando a comunicação ela bifurca, quando as ideias não batem mais. Então existe dilema entre a coordenação e a comunicação livre. Então imagina você agora diz que para executar determinadas tarefas todo mundo tem que vir falar com você. Pô, não era melhor as pessoas conversarem entre elas e resolver o problema sem precisar falar com você? Então é um tipo de dilema. Outro tipo de dilema é entre a burocracia e a especialização profissional. É um baita de um dilema. Leve em consideração aqui, principalmente as regras, né? Imagina, eu preciso levar em consideração que para você ser promovido aqui na empresa, você tem que ter pelo menos 5 anos de empresa. Mas você tem 1 ano, acabou de fazer a faculdade, já acabou de fazer uma pós-graduação, sabe mais que muita gente, dá conta do serviço como ninguém, mas tem que esperar a regrinha da empresa que diz que só pode promover alguém depois de 5 anos na empresa. Então, existem regrinhas ainda nesse sentido, tá? São dilemas. E existem também conflitos, existem outros dilemas também, né? Sobre, principalmente, planejamento centralizado e a necessidade de iniciativa individual. É quando a empresa tem que seguir determinadas diretrizes e quando alguém tem uma ideia de mudança, de inovação dentro da empresa, as pessoas torcem o nariz porque tem que seguir o plano. Tá? Não importa a ideia que você teve, a gente tem que seguir o que já foi planejado, o que foi pactuado. Isso é ruim também, é um baita de um conflito organizacional dentro de uma estrutura organizacional. Então nós estamos falando da estrutura, tá? Da estrutura, isso aqui é um T. E também existem conflitos entre a linha de trabalho e a assessoria. Assessoria, tá? A gente chama também como staff. Staff de organização é assessoria de organização. O staff sempre vai ser
step, né? É alguém que tá ali para ajudar, entende? É para ser assessor. Então a gente entende que os dilemas que acontecem na organização, elas levam em consideração dois aspectos muito importantes. Quando você coloca muita coordenação, muita burocracia e o planejamento centralizado no chefe, lá na alta cúpula da administração, você coloca ordem na organização. Só que você elimina ou diminui as liberdades. Porque geralmente uma coisa está um pouquinho atrelada à dicotomia da outra, né? Então, assim, quanto maior é a coordenação ou controle, menor é a comunicação livre. Quanto maior é a disciplina burocrática, menos se valoriza a especialização do profissional. Quanto maior é o planejamento de maneira centralizada, mais é afogada cada iniciativa individual. Então, o que acontece? Existem duas coisas curiosas aqui. Nós estamos falando de conflitos e dilemas, do ponto de vista em que o dilema é que ou você coloca mais coordenação e mais controle, ou você deixa a organização mais livre para trabalho. Ou você tenta colocar liberdade e ordem ao mesmo tempo, e aí pode gerar determinados conflitos. É um pouco confuso esse conceito, mas sabe onde que a gente vê muito isso? A gente vê isso acontecer quando tem que fazer mudança dentro de uma empresa. Imagina o seguinte, uma empresa precisa migrar para um software novo. Ou seja, o ERP dela é antigo, já vai fazer 10 anos que usa o mesmo ERP, e agora surgiu a oportunidade de colocar um novo ERP. De certa forma, existe um dilema, e agora? A gente vai ter que fazer isso mesmo ou não? É um dilema. A partir do momento que alguém decide e fala assim, vamos colocar esse novo software, automaticamente começam a surgir conflitos, porque a própria mudança requer treinamento, requer paciência, requer produtividade. Imagina, como que eu vou ser produtivo sobre um software que eu ainda não sou treinado para usar? Como que eu vou ser produtivo sendo que eu não tenho tempo para ser treinado porque eu tenho que entregar meu trabalho? Então, às vezes uma mudança pode criar conflito dentro da organização. E essa mudança, geralmente ela é criada através de um dilema, tá? Então, não sei se essa é a melhor forma de explicar para vocês o que é esses dilemas organizacionais, mas é uma forma de você olhar, tá? Agora, de onde que vem esses conflitos, tá? Esses conflitos, eles podem vir de diversas fontes diferentes, tá? Então, primeiro, depende dos interesses das pessoas. Às vezes os interesses, eles não são compatíveis, às vezes até são compatíveis, mas depende do interesse. Depende também da rivalidade entre essas pessoas, depende da incompatibilidade de interesses, depende muitas vezes do jeito que umas pessoas tratam uma outra, se o tempo todo é incentivada a colisão, é incentivado o confronto, o questionamento, então isso pode ser um agravante. Agora, quais são os tipos de conflitos que existem dentro das organizações e como que a gente tenta resolver item por item? Primeiro, se há conflitos de supressão, de guerra total entre as pessoas ali, competição acirrada, inclusive até entre vendedores, tá? Pode acontecer isso. O que você deve fazer? Você deve levar em consideração que esses conflitos são destrutivos e que está na hora de você parar de suprimir, tá? Suprimir. O que você tem que fazer? Você tem que fazer o seguinte, você tem que tirar a supressão total, ou seja, a negação, e fazer com que as pessoas comecem a debater sobre o assunto. Vai criar um caos, as pessoas vão entrar em guerra total, mas elas vão começar a entender os pontos de vista umas das outras. A partir do momento que elas começam a entender o ponto de vista de umas das outras, a gente entende que elas começam a guerrear de maneira parcialmente. E aí o que você faz? Olha, esses conflitos, eles são parcialmente destrutivos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que empregar métodos mais modernos de resolução de conflito. Qual que é o método mais moderno? Negociação. O que você tem que fazer? Colocar na mesa as vantagens e as desvantagens de tomar-se determinadas decisões ou de adotar determinados posicionamentos. E aí, o que você leva em consideração? Você leva em consideração que todos os lados que estavam em guerra antes, elas devem superar esse problema.
E assim, do ponto de vista estrutural, isso é possível através da comunicação. Através da comunicação. Sem comunicação, não é possível fazer isso. E assim, claro, tá, pessoal? Como qualquer teoria da administração ou de gestão empresarial, ela também tem suas falhas, tá? Acho que a primeira coisa que ela leva em consideração é que ela tenta colocar, né, convergir várias abordagens que são conflitantes. Então, coloca a teoria das relações humanas junto com a clássica. Coloca a científica junto com a burocrática. Então, vai colocando todas as outras teorias assim dentro do mesmo cesto. Eles tentam ampliar também a abordagem, ou seja, uma abordagem multidisciplinar, múltipla, né? Tem uma dupla tendência teórica, ou seja, dupla tendência teórica, ou tentar tratar a empresa ou as organizações do ponto de vista mais dialético, crítico, mais marxista, ou de um ponto de vista mais liberal, tá? Então, esse é um problema do estruturalismo. Ela tem essa dupla tendência. Aonde que a gente mais vai ver? Dentro do marxismo a gente vê. É a parte mais chata, eu acho, de estudar esse assunto, é que a maioria dos materiais que você vai encontrar para ler, a maioria é marxista. Tá? Então isso acaba sendo ruim para o desenvolvimento do intelectual sobre administração. Tá? É ruim pelo excesso, né? Não é ruim pela abordagem, mas é ruim pelo excesso de tocar nesse assunto. Outra coisa muito curiosa é que ela propõe para a gente formas de lidar com conflitos, né? Então os conflitos, através da teoria da crise, então ajuda a gente a entender isso daí. E também fala muito sobre a questão da mudança. Novamente, mudança gerando conflito, conflito gerando mudança e por aí vai. E aí uma coisa que eu vou sugerir para vocês, estudem esse quadro aqui. O confronto entre as duas teorias, tanto a burocracia quanto a estruturalista. São primordiais entender esses dois assuntos, tá? Ficamos por aqui. Próxima aula nós vamos falar sobre a teoria comportamental, e aquela lá é muito boa. Pegue papel, caneta, vamos fazer anotações, porque a teoria comportamental é uma das mais interessantes de se estudar. Até a próxima, fiquem com Deus, até a próxima aula.